Vamos lá então, continuando a história do Natan, da onde eu parei. Se você viu o vídeo anterior, você pensou que eu não ia continuar, mas não é isso. A verdade é que, o que eu vou fazer? Vou fazer um vídeo falando sobre quando eu comecei a aceitar minha mediunidade e um outro vídeo já para quem é médium ou para quem está titubeando aí entre essas duas linhas, aceito ou não aceito, para que a gente consiga fazer aqui um melhor negócio. Pensei de última hora e falei assim, vou fazer dessa maneira. E eu vou continuar. Então, continuando. E antes, aproveitando e respondendo um comentário que falou assim, parece que o vídeo começou da metade. O outro vídeo realmente começou da metade. Eu te dei 15 minutos. Por quê? Porque eu estava contando umas histórias da minha mediunidade desde quando eu era criança. E aí eu observei e falei assim, não era a ideia, não era essa, acho que não fui objetivo o suficiente. Então eu cortei. E aí eu comecei um vídeo ali. Mas a história da minha infância eu acho que vai ficar para um próximo vídeo. Também são muitas coisas, são grandes, né? As histórias são grandes. Então beleza. Lembra da onde eu parei? Eu parei que no final das contas eu vi o Natan entrando no meu quarto e me chamando. Felipe. E eu abri o olho, vi, né? Pela primeira vez ali, eu não estava assim tão assustado. E ele falou assim, vem cá. E aí ele saiu. Aí eu fui atrás dele. Quando eu cheguei na cozinha, estava ele no meio e tinha dois seres que me assustavam. E eles eram altos, vamos dizer assim, uns 2 metros. E aí, a pele deles não é um negócio meio plastificado. Não era que nem uma cera, igual eu falei. Que depois eu assisto o vídeo, né? Mas plastificado, eu não sei explicar. E era um ser inteiramente branco, não branco, de cor de pele branca. É o branco que existe, porque a nossa cor de pele não é exatamente branco. E a cor de pele do negro não é preto, não é aquela cor mesmo. E eu tô falando daquela cor mesmo. Então tinham 2 seres ali, atrás do Natan, um totalmente branco, um totalmente preto e ele no meio. E ele, por incrível que pareça, não estava com medo e eu estava assustado, inclusive mal consegui olhar para ele, porque eu estava querendo olhar assim para o chão, porque aqueles 2 seres me passavam um susto. Não importa qual deles, os 2. O branco, totalmente branco, e o totalmente preto. Eles passavam assim. Tinha umas coisas assim atrás deles, assim, que analisando hoje, sei lá. Eu não posso dizer assim que são asas, porque não via eles como anjo, mas é como se fosse asa, mas uma asa plastificada. Eu não vou saber trazer aqui. E aí o Natan falou assim, antes da gente continuar se comunicando, né? E o Natan havia desencarnado há 2 dias, ia fazer 2 dias, nesse dia que ele falou pra mim. Ele falou assim, pra gente continuar se comunicando, eu preciso te falar uma coisa, preciso deixar claro aqui uma coisa, que existem os 2 lados, tá? Mesmo que a gente está se comunicando, existem esses 2 lados. E eu entendi que os 2 lados seriam polos positivos e negativos. Que quando eu estava abrindo, né, e aceitando a minha mediunidade, eu não estava abrindo e aceitando a minha mediunidade, por exemplo, para a luz ou para as trevas. Mas que a partir daquela comunicação, né, a partir daquela aceitação, porque assim eu estava pela primeira vez aceitando, eu estava aberto a ver coisas da luz e das trevas. E que ao comunicar com ele, era como se ele quisesse me dizer, e aí ele não me falou, até porque eu também não tinha conhecimento nenhum, nós estamos falando de 2015. Então ele queria me dizer assim, toma cuidado que tem coisas que podem acontecer, podem vir, como se fosse assim, informações, comunicações a respeito dele e que não era dele mesmo, mas que era das trevas. Era o que eu sentia assim, você tem que vir agora, eu tô tendo que abrir isso daqui, porque eu tô, né, pisa em ovos, tá? Não vai acreditar em tudo, né? Nem tudo que vier, vai lá e passa. Isso tudo, ele só falou meia frasezinha, vinha esse sentimento do tipo assim, coloca na tua balança interna as coisas aí, hein? Pesa bem. Por quê? Porque pode ser que alguém vai falar com você dizendo que sou eu e não sou eu, né? Inclusive, aquele momento. Então, assim, tudo já me deixava assustado. Eu falava, como assim, né? Por dentro, no meu pensamento, como assim, caramba? Você não começou a falar comigo, meu?
Não é só, por que não é só você, né? Pô, mas por quê? Por que você tem que me falar isso agora, né? Pô, por quê? E aí é óbvio, sabe-se lá o da onde, mas o Natan existia algum conhecimento com ele, no ser dele, que ele já tinha decidido que ele estava pro lado da luz, positivo e do bem. Então, sendo assim, ele tinha que deixar claro para mim, que ainda estava neutro em cima do muro, sem saber, né, o que eu queria, ele tinha que falar isso daí para mim. E ele falou. E aí, depois analisando hoje com o conhecimento que eu tenho, né, com o conhecimento que eu tenho, entenda que assim, não é com todo o conhecimento que eu tenho, não, é com todo o conhecimento que eu tenho, né? Hoje eu analiso e falo assim, cara, e as entrelinhas do Natan? A parte que eu não falava com ele, parece que alguém vinha, parece que é o que eu acredito, tá? Que alguns mentores, anjos, seja lá o que você acreditar, do bem e da luz, falava umas coisas para ele, falava assim, agora fala isso daqui pro Felipe. Passa isso daqui, dava uma aula para ele entendia a aula e depois ele vinha e passava para mim. Por que eu tô falando isso daí? Olha que incrível, o cara veio me avisar, a gente está se comunicando aqui, mas eu preciso te contar uma coisa. E eu morrendo de medo, né? Conta logo, filho da mãe, né? Conta logo, porra. Tem 2 seres aí do teu lado. Eu não sei que diachos que é isso. E esse pessoal tá me deixando a energia dele. E eu aqui, né? Eu não sei como que eu não caguei nas calças ainda. Eu não sei como que nada aconteceu ainda, como que eu não desmaiei, eu não sei o porquê. Eu não sabia o porquê, mas depois eu fiquei sabendo, entenda? E aí eu falei, e ainda você tá me falando isso? Agora, filho da mãe, né? Querendo falar filho da P, né? Agora que você tá me falando esse negócio, meu Deus, então quer dizer que eu me lasquei mesmo. Então assim, eu fiquei nesse negócio do tipo assim. Aí ele falou assim, ó, é importante que você tenha entendido isso que eu te falei. E eu já querendo, tá bom, entendi tudo, meu amigo. Ó, me libera, eu quero sair daqui de perto. Eu não tô aguentando ficar aqui perto, cara, dessas 2 presenças. Que eram presenças que hoje eu observo e falo assim, é como se fosse arquétipos, né, vamos dizer assim, da luz e das trevas. Arquétipos, tá? Que eu entendo como arquétipo. E não que seja por causa da cor, não era essa questão. Porque o que representava a luz, que era um ser todo plastificado, branco mesmo, branco puro, me dava medo, o mesmo medo, na mesma intensidade do outro que parecia representar trevas, tá? E assim, eu acredito que era uma representação que fazia sentido para mim. Então por isso que foi daquela forma. Se fosse para uma outra pessoa, de repente fosse para outra. Mas se você já viu uns seres desse, comenta aí embaixo também, quem sabe, né? O que me deu a entender? O Natan estava vindo cada vez mais equilibrado, consciente e de uma forma que eu não conhecia ele. O Natan que eu conheço, o cara não é assim. Não é assim, tem 17 anos, começou a ter uma maturidade. Do nada o cara tem uma maturidade. Então a gente sabe que não é do nada, mas essa conversa a gente vai deixar lá na frente. E aí eu falei pra ele, tá bom, entendi. Não, mas eu preciso deixar claro aqui que você entendeu. Que ao conversar comigo, que ao a gente ter essa comunicação, ter essa conexão e você está repassando essa questão, existe a possibilidade de eu ter uma comunicação paralela com as trevas ou com a luz. Mas tipo assim, ó, observa que eu sou eu, porém, como se fosse assim, né? Entre aspas, tá? Pode ser em algum momento que eu não seja eu. Então, né, usa a tua mente, era o que vinha na hora. Usa a tua cabeça, cara, e saiba que você vai ter uma balança. Então, se eu falar assim pra você, né, se joga debaixo aí do caminhão que tá vindo aí, que você não vai morrer, não. Só pra mostrar que você é um médium forte, entenda que não vai ser eu. Como se ele quisesse dizer isso daí. Umas coisas assim, bem bizarras. Ele não falou, mas era o que dava a entender, do tipo assim, ó, cara, não vai fazer tudo que tá vindo daqui, pesa, tá? Inclusive mesmo que você tiver certeza absoluta que sou eu, né? Pesa, porque é você que tá aí na Terra, tá? Né? Ele quis dizer assim, ó, você que tá vivo e eu que tô morto, e o cara era engraçado. E aí assim, ele tava numa condição que eu falei assim, cara, o cara tá muito ele tá sendo muito ele pra quem morreu, né? Pô, eu imaginava que quem morreu ficava chorando o tempo inteiro, mas enfim... E ele não estava assim.
Então depois disso que eu falei, não, beleza, entendi. Deu a entender que existia ali aqueles dois seres que falaram assim, beleza, já está falado. Mas eles não expressavam nada, não fazia nada, não acontecia nada. Mas deu a entender que a comunicação entre ele e o Natan, entre esses dois seres e o Natan, falou assim, bom, agora ele já está sabendo, agora ok. Beleza. Aí nisso, o que eu fiz? Eu me virei, né? Tava na cozinha, e virei para ir embora, né? Não quis nem dar tchau pro Natan, nem nada. Falei, meu Deus do céu, o cara me colocou numa enrascada aqui, agora eu tô lascado. Quando eu me virei assim, ficou tudo escuro. Aí quando eu vejo de manhã, pum, acordo. O que aconteceu? O que aconteceu que eu não vi o trajeto de eu voltando para a cama? Né? O que foi que aconteceu ali na hora? Por que eu estava vendo agora o Natan com uma cor como se fosse assim, a minha? Sei lá, uma coisa mais natural. Parecia que eu conseguia encostar nele. Ele parecia que ele ficou palpável. Será que ele se materializou dentro da minha casa? Mas com aqueles dois seres também se materializaram? Então assim, né? São muitas coisas. O que eu hoje, né, com o tamanho desse conhecimento que eu tenho, né, que eu vejo, é que quando ele me chamou, eu saí do corpo. Então eu estava falando com ele fora do corpo. Eu não estava com o meu corpo físico. E aí depois que eu fui embora, que eu fui me despedir, eu caí em devaneio. Em devaneio, quando você sai do corpo, assim, às vezes você cai, você sai do corpo, você tem uma experiência fora do corpo, e quando vê, você cai no sonho, né? E quando você está fora do corpo, você é o protagonista. É você quem está à frente do negócio. E eu estava, mas ele também estava. Eu não consigo controlar ele, porque eu estou fora do corpo, mas eu sou eu, e ele é ele. E assim, mas parecia ser muito palpável para mim. Então eu estava fora do corpo. A hora que eu virei, eu já virei assim, com a minha energia caindo, já cheio de medo, então caí em devaneio e voltei pro corpo, claro. Aí no outro dia, acordei. Quando eu acordei, eu já acordei pensando assim, bem rápido, né? Putz, será que foi coisa da minha cabeça e tal, né? E aí eu fui me arrumando, fui me trocando e tudo mais, pra voltar. E foi o primeiro dia, né, que eu dormi com tudo meio que escuro e tal, né? E já estava já um pouquinho mais firme, mas eu não estava querendo comemorar, porque eu achei que alguma coisa do mal poderia acontecer. E aí eu me troquei, me arrumei e falei, já vou lá para casa da minha sogra e tal, não sei do que, vou lá ver minha esposa, meus filhos, e vou lá conversar e tal, tudo mais. E aí quando eu vejo, o Natan já começa a conversar comigo de novo, e eu falei, caramba, esse negócio eu tenho que ter certeza absoluta, e eu no meu pensamento, tenho que ter certeza absoluta, cara, que isso daqui não sou eu que estou criando. E o Natan dava risada com isso, falou, você acha que você está criando esses negócios? Deixa de estar doido, vai. Mas vamos lá que eu quero que você fale com meu pai, eu quero que você fale com a minha mãe e tal, não sei do que. Aí eu fui, então cortando, peguei o ônibus. Quando eu pego o ônibus, né, quando eu tava no ponto de ônibus, o Natan do meu lado, conversando comigo, quando eu vou subir no ônibus, cadê o Natan? Não vejo o Natan e tal, e achei meio esquisito aquilo ali. Aí entrei dentro do ônibus, fui lá, paguei a passagem. Quando eu paguei a passagem, que eu estava ainda pagando, o Natan estava no final do ônibus falando assim, vem Felipe, aproveita que eu não pago passagem, eu já passei. E aí era um tipo de brincadeira que ele faria. E aí eu fiquei pensando, né, caramba, gente pra caramba aqui, eu acho que era bom você parar de conversar comigo, cara, pra eu não, do nada, eu não soltar uma coisa. Por quê? Enquanto ele falava essas coisas, eu tinha vontade de rir. E eu estava no corredor, indo pro último banco, lá onde ele estava. Ele falando, vem, vem, aproveita, senta aí, tal, não sei do que. Eu falei, senta aí o quê? Né? Não tem ninguém, não tem espaço. Então ele fazia as brincadeirinhas do tipo assim, sente, se alguém sair daqui, sentar aqui mesmo, eu vou ter que sair daqui, porque senão vai parecer que a outra pessoa está sentando no meu colo. Então eu fazia umas brincadeiras, fazia umas coisinhas. E eu falei, que merda, hein, Em vez de falar umas coisas legais, né? Por que você tá assim, cara? Você tá levando uma vida normal. Eu falo, mas a vida é normal, né? Eu falando, caramba, né, e tal. Aí beleza. E enquanto eu tava lá no ônibus, eu não queria ter muita interação com ele, porque parecia que eu era o doido, que às vezes eu dava umas risadas sozinho, olhava pro lado, fazia essas coisas, e eu não queria transparecer isso daí. Então quando eu cheguei lá na casa, lá no ponto lá de descer para ir pra casa da minha sogra, aí eu relaxei, fiquei tranquilo e tal. Fui conversar com a minha esposa, né? E aí aquela questão, né? A casa inteira mudou totalmente a energia. Parece que estava assim, 100% pior.
toda a energia. Por quê? Conforme vai passando os dias, a ficha vai caindo, ou está quase caindo, a energia vai piorando e vai ficando mais densa. E aí eu já estava começando a sentir o negócio aqui, ó, na boca do meu estômago, só de entrar lá. E aí a minha esposa falou assim, ó, entra aí, fica quieto, vê se não fala nada. E aí eu falei, não, mas calma, olha, né, eu queria contar o que aconteceu no dia anterior, né? Eu falei assim, ó, o Natan veio falar comigo, não, para, nem fala, não fala nada aqui dentro de casa, não fala nada dessas coisas. Eu falei, mas aconteceu um negócio muito doido, e aí ela não me conhece, porque eu não consigo, eu quero concluir, eu quero falar aquilo, mesmo que a pessoa fale assim, não me fala não, eu falo, não, eu falo, porque é pra pessoa que eu confio. Então a minha esposa ali era a pessoa que eu mais confiava, então eu tinha que falar pra ela. Eu falei assim, ó, eu vi 2 seres, fiquei com medo, né, e tal, não sei do que. O Natan falou que existe o lado do bem, o lado do mal, que isso daí é real, é bem definido, que eu tinha que ter cuidado e tal, não sei do que. Então mas não fala aqui não. Eu falei, como que eu não vou falar aqui, se ele tá aqui do meu lado, tá falando pra me falar? Felipe, não vem com essas conversas não. Enfim, todo aquele negócio. E aí o tempo foi passando, porque eu cheguei lá quase que na hora do almoço, e assim, todo mundo chorando, um monte de gente lá, a família da minha sogra, do meu sogro e tal, todo mundo lá, e no meio daquela muvucada toda, o Natan. E aí o Natan começou a insistir para começar a falar comigo, e aí eu falei assim, cara, faz o seguinte, fala com outra galera, fala com outra pessoa, cara, não fala só comigo, que aí senão você me ferra. Você tinha que você tinha que estar me ajudando, caramba. Porque eu tô aqui falando com você. Mas não tem ninguém mais que veja, ou que fale, ou que veja você? Ele falou, tem. E no dia que eu estava aqui, tinha uma menina X, e aí veio na minha imagem, a imagem da menina sentada numa escada, e falando assim, aquela menina me viu. Eu falei assim, mas eu não conheço essa pessoa. E era uma adolescente de uns 16, 17 anos. E ele falou que ela tinha visto. Por que você não fala com outra pessoa, Sei lá, fala com o teu irmão, fala com o Leonardo, fala com a Ana, Ele falou assim, eu já tentei, Felipe, falar com todo mundo e eu fico tentando ainda falar com eles, né? Mas não tá dando, eles não me respondem. O primeiro que me respondeu foi você. Eu já sabia que eu podia ficar falando com você. Eu falei assim, então, mas me ajuda aí também, Por quê? Pra não ser o único doido, sabe? E assim, eu tava cansado já também, assim, de escutar essas coisas, tendo a certeza que o cara era o cara, né? E ali eu fiquei pensando, putz, né? Caramba, quanta coisa. E ali conversando, né, com o Natan. Conversando com o Natan e tal. E aí eu falei assim, putz, você pode me ajudar. Quando foi chegando tardezinha, mais à noitezinha, eu fui falando pra Ana, olha, ele tá assim, ele tá assado, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Aí a irmã dela, a Verônica, passou assim, na frente. Aí ele colocou a mão no ombro, assim, passando pelo ombro, né, da irmã dele, e foi seguindo, que a gente ia na casa de uma vizinha. E eu falei assim, Ana, você acredita que a Verônica tá andando ali e o Natan tá com a mão no ombro dela e tá seguindo ali na casa daquela pessoa? E aí me deu um negócio muito legal. Eu falei assim, Natan, chegou a hora de você me provar umas coisas aí, porque tá complicado, cara. Ninguém acredita em mim, e parecia que porque eu falei aquilo pra minha esposa, a minha esposa falou assim, caramba, né? A irmã dela estava, né, num estado de abatimento muito pior do que ela, porque ela estava tendo ainda comunicação, né, de um possível doido, que era eu, mas ela estava recebendo notícias do irmão dela. E a outra irmã não estava recebendo nada, assim como ninguém, não estava recebendo nada. E aí, de repente, eu ter falado, tipo assim, mas ele tá andando, mas ele pode? Eu falei, também não sei se ele pode ou não, mas ele tá assim. Eu descrevi a roupa que ele tava, né? Descrevi as coisas que aconteciam. E aí, o que acontece? Vamos lá que a gente já chegou nos 20 minutos. E eu falei assim, a gente vai lá na casa de uma vizinha que eu nunca entrei na minha vida, na casa dela. E nós estávamos indo lá, sei lá o porquê que estávamos indo, mas estava eu, a minha esposa, meus filhos e a irmã, a minha cunhada, né? A irmã da minha esposa, a Verônica. Então eu tava indo pra lá e tal. Aí eu falei assim, Natan, a gente vai pra casa dessa vizinha. Você já entrou na casa dela? Já, várias vezes. Vixe, vinha e tal. Ela ia na minha casa, eu ia na casa dela e tal. Tá bom. Me descreve a casa. Aí falou, tá bom, quando a gente entrar, a gente não vai entrar pela frente não. A gente vai pegar um corredor, vai até o final. Lá no final do corredor tem uma escada. Nessa escada, a hora que você subir, você já vai dar direto na cozinha. Aí da cozinha depois vai ter uma sala e olhando lá pra cima tem o quarto das meninas. E eu falei assim, caramba, foi muito rápido isso daqui. Como assim, né?
E tipo assim, não dava para eu perguntar de novo, que é assim, ó, enquanto ele fala, vinha imagens também. Ou eram imagens que eu decifrava em palavras. Então assim, ficava um negócio confuso. Mas aí eu falei assim pra minha esposa, ó, a gente nunca entrou aqui, né? O Natan falou que já entrou aqui, né, e tal. Aí resumi pra ela, falei assim, a gente vai entrar por um corredor. E aí a gente entrou, quando entrou na casa, a casa tinha uma entrada assim, mas tinha um corredor do lado. E aí a gente pegou o corredor. Aí a Ana ficou olhando pra mim, eu falei assim, ó, vai ter uma cozinha, depois da cozinha vai ter uma sala, depois da sala vai ter uns quartos das meninas, e ele falou que já foi no quarto lá das meninas lá de cima. Mas enfim. Aí, beleza, a gente foi, subiu. Quando entrou na cozinha, minha esposa já olhou assim estranho pra mim. Aí eu falei assim, ele tá falando, tô falando. E aí eu fui pegando confiança também, tô te falando, né? Tô falando, caramba, é ele, caramba. Aí beleza, quando a gente saiu da casa da vizinha, aí a minha esposa falou assim, eu acho que você deveria tá falando pra Verônica. Agora eu fui ver só o horário pra gente não passar muito aqui do tempo. Eu acho que você poderia falar pra minha irmã, pra Verônica, né? Porque ela tá tão assim, né, e tal, e ninguém tá entendendo porque você não tá, tipo assim, ó, eu não consegui chorar, eu não consegui expressar uma coisa, porque o cara tava ali, meu, pra mim. Não mudou nada. A energia dele estava ali, pra mim. Mas como que eu vou explicar isso daí? Eu não podia falar desse jeito pros pais, pra mãe, pra irmã. Nem pra minha esposa eu poderia falar desse jeito. Mas a pessoa estava ali. É como se fosse assim, não mudou nada. Logicamente que mudou. Mas assim, eu ficava com uma outra energia, cara. Era complicado, sei lá. Eu sinceramente falando, eu ficava tentando forçar pra chorar alguma coisa, né? E aí, vi o Natan e ficava dando risada dessa questão. Eu disse, pra que fazer isso? E eu, pra que fazer isso? Né? Não é você que tá aqui, filho da mãe, no meu lugar. E aí o que aconteceu? A minha esposa foi, falou pra minha cunhada imediatamente, parece que deu uma diferença na energia dela. E ela falou assim, nossa, sei lá o porquê, né? Entre aspas, né? Nem acredito muito nisso, né? Que ele tá falando. Mas sei lá o porquê que parece que com alguma coisa em mim parece que preencheu, sabe? Como se essa mentira fosse verdade. Mais ou menos isso. Não estou dizendo que ela pensou isso daí, mas é um negócio complicado. Quem é médium, e dependendo da mediunidade, né? Parece que você capta o que a pessoa pensa a seu respeito e a respeito dos outros. Claro que se você não tiver um pezinho no chão, entenda, se você não estiver fazendo bem, tá? Se você estiver em cima do muro, essas intuições que vêm, que não são intuições, tá? É obra das trevas, tá? Que aí pode estar falando assim, ó. Sabe aquela pessoa está pensando assim contra você. E aí não é nada disso, tá? Não é nada disso. Você está recebendo uma comunicação externa que não tem nada a ver, não vem da pessoa e está falando que aquela pessoa está com uma maldade com você e tal, e não tá. Então assim, tá bom, agora que eu abri essa questão, nossa, veio um besourão grandão. Agora que eu abri essa questão, agora fechamos essa questão, essas aspas, e vamos embora pro fechamento. Aí a irmã dela falou assim, eu acho que deveria falar pra nossa mãe. E aí eu falei assim, puta que pariu. E o Natan pulando assim, ó, fazendo assim, aí caramba, vambora, Felipe, pô, tô te falando pra você falar, meu. É pra você falar, caramba, é pra você falar. Já fala pra minha mãe, já fala pro meu pai. Eu falei, pode parar. Pode parar que, pô, só falamos só pra Verônica só, não é, pô, só pra sua irmã, meu, né? Mas ela ficou insistindo, não, tem que falar pra minha mãe e tal, não sei do que. Aí a Ana olhou pra mim, a minha esposa, né? Olhou pra mim e falou assim, vamos falar pra minha mãe? Eu falei, tá bom, né? Mas tipo... Aí eu já fui meio com medo, já falando assim, mas pode ser que ele não fale também. Aí a minha esposa já olhou assim, já meio brava assim, como assim agora ele não vai falar, né? E aí, por quê? Porque eu não sei, meu, o cara tinha a mesma personalidade que tinha, então às vezes o filho da mãe não tava ali, ou não me respondia umas coisas. E eu não sabia o porquê, ainda. Cheguei na mãe dela e, sabe, sei lá, parece que fica meio apagado, meio voltado, como se fosse eu caía em devaneio, ainda aqui fisicamente, e estando lúcido, num estado normal, vamos dizer assim, mas eu não estava num estado normal, eu estava sempre num estado alterado, né? E aí, quando eu cheguei lá para conversar com ela, eu não lembro o que foi que eu falei, e eu acredito que eu devo ter pegado a mão dela, não sei o porquê também, na hora eu não sabia o porquê. E aí eu só lembro dela ter falado assim, não,
fala pro Edilson também, que era meu sogro. Eu falei, putz, agora a gente vai pra pior parte, meu Deus do céu, como assim eu vou falar pra ele? Ela falou assim, de alguma maneira, parece que isso tranquilizou meu coração, sei lá, alguma coisa assim, não lembro muito bem. E aí ela me deixou no quarto que já era do Natan, e eu sei lá o porquê, mas o quarto tava com a luz apagada, e eu que morro de medo, morria de medo de luz apagada e tal, não sei do que, daqui a pouco veio meu sogro e tal, você sabe, sei lá por quê, acho que ele encostou a porta, ficou mais escuro ainda, fiquei meio assim, né, e tal. Também não sei o que aconteceu, o que deu a entender é que ele já veio com a mão assim, foi o que deu a entender. Essa parte é meio, parece que eu dormia e acordava. Então pegou na minha mão, peguei na mão dele, e aí falei, não, que o Natan tá falando comigo. Aí ele falou, mas... E aí? E aí eu fiquei pensando, né? Putz, e aí? E aí senti a energia do Natan bem fraquinha. Eu falei, e aí, Natan? Não, vai continuar falando com ele. Porra, fala você, né, caramba? Chato. Me colocou numa situação, falei, não, é que ele falou pra mim, né, e tal, não sei do que, tal. Aí falando, que a vida continua, né, é que ele te ama e tal, essas coisas assim do tipo. E aí o pai dele falou, tá, só isso? Falou mais alguma coisa? Não, por que ele não fala com a gente? E aí, sei lá, porque acho que começou alguma coisa assim, né, e aí eu já sentia já que o Natan às vezes estava mais distante, eu falei, ih, caramba, o negócio vai me deixar na mão aqui agora, hein? Aí eu não sei, aí ele falou assim, ó, vamos lá pro meu quarto? Vamos lá. Aí lá já tava com a luz acesa e tal, não sei do que. Aí falou assim, não, tá, mas como é que você fala com ele? Eu também não sei, mas eu sabia, né? Eu não podia contar a história toda desde quando eu era criança. Aí eu falei assim, não, ele tá falando, tá falando comigo desde agora? Não, desde ontem. Mas por que você não falou nada? Eu falei pra Ana, mas né, ela não deixou, a minha esposa, eu acho melhor que eu não contasse. Mas por quê? E aí vinha muito umas coisas assim. E aí eu não estava confortável. E aí a minha confiança, eu via que bloqueava um pouco da energia que vinha do Natan. E o Natan falou assim, continua falando, hein? Fala que não sei do que. Aí daqui a pouco eu vi o Natan indo até lá no pai dele e tal, não sei do que. Eu falei, ele tá do seu lado agora, né? Pô, é uma merda falar um negócio desse, mas... Enfim, vou falar o quê? Agora que o cara parou de falar e começou a... Eu só vi as imagens. Tal. Então pergunta, quem foi que matou ele? Tipo, nessa hora aí, o Natan fez assim, ó. Pum, daqui a pouco, não senti mais nada. E eu fiquei aqui, ó. Só mentalmente aqui, né? Aqui eu tava normal. Mas mentalmente eu tava gritando, ei, Natan, caramba, cadê você, meu? E agora? Vamos lá que eu não sei o que passar pra ele, não. Vamos lá que ele quer saber e tá certo, meu. E aí? Cadê você, meu? E aí eu comecei a ficar nervoso, eu dentro de mim mesmo. Até soltar a palavra, eu já tinha pensado 1000 coisas em um segundo. Eu falei assim pra ele, então, ele não tá mais aqui. Né? Eu falei o que eu vi, eu só falava o que eu via. Eu não tinha discernimento. Então aí ele falou assim, mas agora que a gente pergunta, agora ele não tá aqui? Aí veio uma intuição, eu falei, é verdade, por que agora que pergunta, agora ele não tá mais aqui? Porra, e aí, vamos lá que eu também quero saber, meu. Se for coisa da minha cabeça, vai ser uma merda esse negócio aí, hein? O negócio não vai ser legal. E aí eu acho que eu fui ficando nervoso, a coisa foi acontecendo, e aí daqui a pouco eu recebo uma presença que não era o Natan. E que pela primeira vez eu estava tranquilo com essa presença. Essa presença veio, tá? Não ficava na minha frente, né? Eu já dava graças a Deus por isso. Só vim aqui, só recebi essa energia, e aí na energia passava assim, ó, você não pode falar isso. E aí na hora eu acho que eu falei assim, eu soltei assim, ó, você não pode falar isso. Eu falei, mas não posso falar isso o quê? Falei, não, é que eles estão falando, né? Aí eu já mudei a conversa, né? Porque parecia que ia ser eu falando. E eu já mudei a conversa. Falei, não, eles estão falando que você não pode perguntar sobre a morte do Natan agora. E eles estão... Eles quem? Eu falei, então, os mentores. E aí eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu soltei a palavra mentor. E eu sabe, sei lá, o porquê também. Mas foi o que eu falei. E aí eu falei, os mentores estão falando... mas que mentor? Eu falei, são os espíritos, mentores espirituais, né, que estão falando que você não pode perguntar para ele diretamente sobre a morte dele. Mas por quê? Aí daqui a pouco vê desenrolado assim o negócio. Não, porque senão ele desequilibra e aí ele não consegue ficar aqui porque as energias dele não conseguem segurar ele aqui.
Então, por enquanto, ele não está aqui, mas eu sinto, né, que já ele vai voltar e que não pode ser falado disso. E daqui a pouco eu fui falando, ó, e não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar disso. Quando ele vier, você pode perguntar disso, você pode falar coisas do coração. Eu nem falo isso, nem é meu vocabulário. Mas aí eu falei, aí você fala coisas do coração, sabe, sei lá, mas ele entendeu. Aí eu falei, então quando ele voltar, tal, não sei do que, é isso daí, vai ter que falar assim. Tá bom, voltando pro quarto, voltei pro quarto que era do Natan, dormi lá aquela noite, né, morrendo de medo. E já puto também. Falei, porra, Natan, agora que era pra você vir, hein, meu? Agora que eu queria eu falar pra você umas coisas, né? Tô bravo, meu. Tô bravo, não tô gostando desse negócio, não. Esse negócio desse Natan aí, filha da mãe, me deixou na mão. Filho da mãe, ó. Eu sabia, não era pra ter ido falar lá com seu pai, tá? Agora tá todo mundo achando que é mentira minha, meu, e tal. Eu só não achava que era alguma coisa inventada por minha cabeça, porque esse ser, depois ele chegou, e ele chegou com uma tranquilidade, numa firmeza, mas eu também não consegui mais falar com ninguém ali. E aí eu dormi, e aí depois eu vou continuar esse terceiro dia no próximo vídeo, lembrando que eu estou fazendo um vídeo falando sobre essa parte quando eu aceitei minha mediunidade, o que aconteceu e essa história em conjunto com o Natan. Depois eu falo um outro vídeo que não tem nada a ver com essa história, tá? Para poder pegar outros públicos também, que são os médios que estão aí, né? Pô, numa mesma fase ali que eu tava, às vezes muito, né, complicado e tal, para ele já vir aceitando e falando da parte quando eu aceitei. Assim eu achei melhor. Beleza? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A gente vai continuar depois nos próximos vídeos sobre esse terceiro dia do Natan. E é isso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!